Sobre qual foi a finalidade desse nosso projeto. O objetivo principal desse nosso projeto foi desenvolver uma ferramenta de corte que facilitasse o transporte e também a mobilidade pelo campus, porque as ferramentas de corte que nós temos aqui são muito grandes. Um exemplo é a serra fita vertical, que até está quebrada, e a serra fita horizontal, que também é muito grande, e às vezes a gente precisa de um equipamento aqui no campus para cortar alguma coisa menor, e para não ter que ligar uma coisa daquele tamanho todo, a gente precisa de uma ferramenta menor. Falar um pouquinho do funcionamento aqui da serra fita, né? Bom, que não dá pra ver, mas aqui atrás tem essa polia, que seria a polia movida. A gente via com o motor aqui, que seria a polia motora, faria uma transmissão fazendo esse eixo girar. Aí essa polia giraria e viria com o sistema aqui. Aí, em vez dessa fita que você tinha aqui como demonstração, a gente teria a lâmina da serra fita. Só que por meios de saúde e segurança do trabalho, né, é muito perigoso ligar isso aqui e não daria para usar isso agora, né? Por causa do tempo também que a gente teve que enfrentar para entregar esse projeto, né? Com relação ao projeto e o planejamento, a gente pesquisou bastante e teve algumas ideias com relação ao nosso projeto. E surgiu a ideia de fazer a serra fita. E por meio de um site que seria as Soluções Alternativas, surgiu essa ideia dessa serra fita. E no planejamento a gente se organizou mais por conta dos horários da escola com relação ao laboratório, para poder fazer a utilização do laboratório, e nos organizamos por meio de planilhas com relação ao tamanho de materiais e também com relação a tamanhos, espessura, etc. Os materiais mais utilizados em questão foram os madeirenses, no caso, alguns metais que usinamos, parafusos, porcas e arruelas. E também o motivo dessas escolhas foram que, em algumas matérias que já estudamos, esses materiais eles têm uma boa segurança e também trariam um melhor rendimento para o nosso trabalho. Como já falado pelo Samuel, a maioria dos materiais que a gente usou foram sarrafos, madeirites. A gente usou algumas polias feitas pela gente com madeira. Os eixos que estão aqui nós que usinamos lá no torno. E anteriormente a gente tinha usinado uma polia, só que o perfil dela não combinava com a correia que a gente queria usar. Então, infelizmente não deu para usar ela, mas ela é uma polia super funcional, mas infelizmente a correia não se adequava a ela. As ferramentas que a gente usou foi a serra manual, de mão, o arco de serra também, a serra fita antes de quebrar, chave Phillips, martelo, cortadora laser, a lima, parafusos, chaveada, a trena, a fresadora e a tampa química. E o torno, consequentemente, para usinar todos esses eixos. Bom, eu vou falar um pouco sobre a segurança e os cuidados ao utilizar isso aqui. Se essa serra fita estivesse funcionando, esses segurança e cuidados seriam ideais. Primeiramente, nunca, em hipótese alguma, colocar a mão perto da serra de fita, porque ela tem um potencial de corte muito grande, ou seja, ela pode acabar... Se você fazer um movimento brusco, ela pode dilacerar alguma parte do seu corpo. Jamais mexer nela, como a gente foi ensinado desde o primeiro ano. Sem EPI, sem touca de proteção, quem tem cabelo grande, sem óculos de proteção para não correr risco de voar algum tipo de material nos olhos. E para manutenção dessa serra fita aqui, e para boa conservação dela, né, a melhor escolha seria não deixar ela em ambientes muito úmidos, não deixar ela em ambientes muito quentes também, seria deixar ela em algum lugar, exemplo do laboratório, que é um lugar que tem a temperatura bem ambiente, não tem risco de ficar muito quente, nem muito frio, e ela consegue assim, consequentemente, durar mais tempo. Dando continuidade ao que foi falado, eu vou falar um pouco dos desafios enfrentados e também as soluções alternativas que a gente encontrou. Antes de continuar, eu queria dar um comentário que foi a primeira vez na vida que eu vi uma cola de acrílico não colar. Foi um dos principais problemas. Também outros tipos de problemas foram as ferramentas, como por exemplo a própria serra. A serra, a gente teve que gastar um dinheiro por fora para poder adquirir ela. Só que com o decorrer, a serra veio do tamanho errado. Então não tinha nem como a gente conseguir encaixar os eixos, a polia tinha ficado... Estava no tamanho ideal do projeto. O projeto estava totalmente indo de acordo.
Só que esse devido problema atrasou totalmente o nosso projeto. E também, como solução desses desafios, a gente tentava sempre manter a calma. Ontem mesmo foi um grande exemplo disso, a gente ficou até quase meia-noite no campus para tentar terminar esse projeto, mas infelizmente esses desafios não conseguiram, não teve como terminar, mas sempre tentando manter a calma e procurando uma solução. A gente teve que desmontar, remontar e sempre procurar o problema e achar uma solução alternativa. E também uma das principais pontos desse trabalho é a viabilidade, porque esse trabalho é basicamente custo-benefício. A gente reaproveitou madeiras, reaproveitou metais, reaproveitou basicamente tudo. Tudo foi reaproveitado. As únicas coisas que a gente realmente teve que comprar foram peças de fixação, como parafusos, porcas e entre outros exemplos. Aqui a gente também tem uma foto com o motor que a gente ia utilizar, mas infelizmente também não teve como utilizar. A gente tinha feito toda a parte elétrica para poder ligar, mas com esses desafios não teve como. Com relação aos resultados, como os rapazes já falaram, não conseguimos alcançar como é que eu posso dizer? O resultado esperado. Muito por questão da serra ter atrasado bastante e também ficarmos dependentes muito dos horários dos laboratórios. E isso acabou influenciando muito a gente não conseguir o resultado esperado. Agora aqui fiquem com uma pequena demonstração da gente, infelizmente não com a lâmina que a gente queria para ter uma demonstração de cortar madeira, mas em si, no sistema de transmissão dela, que é o mais importante, que a gente girando essa poleta aqui de trás, transmite para todos os eixos e as polhas aqui em cima girando a lâmina, tendo esses rolamentos aqui para interferir, que a lâmina escape e deixe ela bem presa, e é isso. Vou falar um pouquinho também dos cálculos utilizados. O cálculo foi a relação de transmissão, foi basicamente o único cálculo que a gente utilizou, foi a relação das polhas. Bom, a gente não pretende acabar com esse projeto por aqui, a gente pretende dar continuidade nele até com o PJI para o ano que vem, porque a gente gostou muito da maneira que ele está ficando em tão pouco tempo, então a gente quer realmente investir nele para buscar realmente transformar em uma ferramenta bem útil aqui para o campus, né? A nossa intenção é transformar o PJI justamente para turmas que regressarem aqui no campus futuramente conseguirem usar e ter aquela visibilidade que o campus também, nosso campus tem um potencial, né? E a gente também tem ideias de readaptar o sistema de alimentação de energia dessa máquina, porque a gente pode tentar colocar alimentação de energia por meio de painéis solares, energia solar, bioenergia e coisas do tipo. Que mais? E também tem a questão dos botões. A gente também pretende colocar aqui também um botão de emergência para caso aconteça alguma coisa que interrompa todo o sistema na hora. E para isso a gente requer mais tempo, né? E a gente precisa de, querendo ou não, um tempo. A gente teve, querendo ou não, um tempo bem escasso para conseguir realizar isso. E foi isso. Muito obrigado.